Responda aí, o que é a verdade? É uma pergunta que parece simples. A gente cresce acreditando que a verdade está aí, sólida, esperando para ser descoberta, como uma pedra enterrada no chão. Mas e se a verdade for mais como um espelho, algo que reflete o que o poder quer mostrar? Você tem certeza de que acredita no que acredita? Ou só se acostumou com o que te contaram desde sempre? Hoje, no Entropia Zen, vamos seguir uma trilha desconfortável, mas importante. Afinal, o que é verdade? A gente tem uma relação quase religiosa com a ideia de verdade. Mesmo quando não confiamos nos políticos, na imprensa, nas instituições, ainda acreditamos que existe uma verdade em algum lugar, esperando para ser descoberta. Acreditamos que com os dados certos, o método certo, a fonte certa, vamos chegar lá. Como se a verdade fosse algo puro, objetivo, eterno, e bastasse escavar o suficiente. Mas de onde vem essa ideia? Desde a Grécia Antiga, a verdade foi tratada como um ideal sagrado. Platão falava do mundo das ideias, onde morava a verdade com V maiúsculo. A Igreja substituiu esse ideal pela verdade divina. E a ciência moderna trocou Deus pelo método empírico, mas manteve a promessa de que, no fim, há uma resposta correta para tudo. Essa crença atravessou os séculos. E a verdade virou um valor moral. Dizer a verdade virou sinônimo de virtude. E quem fala a verdade se coloca, conscientemente ou não, numa espécie de pedestal. Mas essa ideia tem um probleminha. Ela pressupõe que a verdade está fora do mundo, acima da política, das emoções, da cultura, da história. Como se a verdade fosse uma luz branca, imune a toda a sujeira da vida. Só que o mundo real não funciona assim, né? As verdades que aceitamos, defendemos, repetimos, não surgem do nada. Elas são construídas, moldadas e selecionadas, e muitas vezes são impostas. O que é considerado verdadeiro numa época pode ser visto como absurdo em outra. E nem sempre essa mudança vem de uma descoberta. Às vezes ela vem de uma conveniência. Então surge a pergunta que pode incomodar: será que buscamos a verdade ou só queremos reafirmar aquilo que nos conforta? Nosso guia nesse episódio é Michel Foucault, que não era um filósofo comum. Ele não se sentava numa poltrona para teorizar sobre o bem e o mal. Ele ia a hospitais, prisões, arquivos públicos, procurava a verdade não nos livros, mas nos bastidores da sociedade. Nascido na França em 1926, Foucault viveu numa época marcada por mudanças violentas. Testemunhou o fim do colonialismo, o surgimento das ditaduras militares, as revoltas estudantis de 68, e percebeu uma coisa incômoda: o poder nunca dorme. Ele apenas muda de forma. Enquanto muitos viam o poder como algo que se concentra em governos ou exércitos, Foucault enxergava o poder nas pequenas coisas, nos exames escolares, nos diagnósticos médicos, nos registros civis, nas regras de conduta social. Para ele, o poder não é uma força que apenas reprime, é uma força que produz discursos, verdades, normalidades e certezas. E foi assim que ele chegou à sua pergunta central: o que é a verdade? E quem tem o direito de dizê-la? Foucault propôs algo radical: que a verdade, aquilo que consideramos indiscutível, objetivo, puro, é sempre o resultado de relações de poder. Ela não surge espontaneamente. Ela é construída, administrada, sancionada pelas instituições. E por isso a verdade nunca é neutra. Por trás de cada verdade aceita, existe um jogo de forças, uma disputa de vozes e muitas vezes o silêncio de quem foi deixado do lado de fora. Foucault nos convida a tirar a verdade do altar e colocá-la sob a lupa, não para desacreditá-la totalmente, mas para entender de onde ela vem, quem a produz e a quem ela serve. A frase mais famosa, ou uma das mais famosas de Foucault sobre esse tema, é curta, mas poderosa: não há saber sem poder. Ou seja, toda verdade que circula, científica, religiosa, moral, política, só existe porque passou por algum tipo de validação dentro de uma estrutura de poder. E o mais inquietante: isso não acontece só nas ditaduras ou regimes autoritários.
Acontece no cotidiano, na minha e na sua vida, nas instituições que organizam a própria vida, na escola, no hospital, na mídia, na igreja, na família. Esses lugares não só transmitem conhecimento, eles definem o que pode ser dito, por quem e com qual autoridade. Pense na medicina, por exemplo. Durante séculos, a medicina dizia que mulheres eram histéricas por natureza. Isso era tratado como um fato, uma verdade. Mas o que estava por trás disso? Uma tentativa de controlar o corpo feminino, silenciar emoções e enquadrar comportamentos. Outro exemplo. Por muito tempo, ser homossexual era considerado doença. Não era uma opinião, era uma verdade clínica, respaldada por manuais, médicos, governos. E isso moldava vidas inteiras. Decidia quem podia viver em paz e quem seria perseguido. E mesmo hoje, num mundo que se diz informado, essas estruturas continuam agindo, mas de forma mais sutil, mais polida, mais eficiente. Foucault dizia que o poder moderno não grita, ele sussurra. Ele não proíbe, ele normaliza. Ele não manda calar, ele te faz achar que não precisa falar. E é assim que ele constrói verdades, repetindo discursos até que eles pareçam óbvios, tornando natural aquilo que, na verdade, é uma escolha, estabelecendo normas e chamando quem sai delas de anormal. E o mais perigoso? Quanto mais uma verdade parece neutra, mais difícil é perceber que ela foi construída. Foucault morreu em 1984. Nunca conheceu redes sociais como nós conhecemos hoje, ou Big Data. Mas se tivesse vivido até hoje, provavelmente ficaria menos surpreso do que nós, porque o que ele descreveu, o controle da verdade por estruturas invisíveis, é exatamente o que vivemos agora. Hoje, você não é só consumidor de informação, você é o alvo. Tudo o que você vê na sua tela foi filtrado, escolhido, ranqueado, não pela verdade, mas pela relevância do algoritmo. Ou seja, você não vê mais o que é verdadeiro. Você vê o que é mais lucrativo, mais engajador, mais compatível com o que você já acredita. É como estar dentro de uma sala de espelhos. Tudo que você vê reflete a sua própria imagem. Isso dá a ilusão de que o mundo inteiro concorda com você, pelo menos o mundo que você vê. Esse é o novo poder. Não é o poder que censura diretamente, mas o que direciona o seu olhar, que define o que merece a sua atenção e o que desaparece no ruído. E mais, esse poder não tem rosto, não é um governo, não é uma religião, não é uma ideologia. É um sistema de recomendações, estatísticas e cliques. É a lógica de mercado travestida de neutralidade tecnológica. A verdade hoje se transformou num produto personalizado. Cada pessoa recebe uma versão diferente do mundo, cuidadosamente empacotada para te manter assistindo, rolando, consumindo. E o resultado é o que chamamos de pós-verdade. Não é que a verdade tenha deixado de existir, é que ela perdeu o prestígio. Em vez de perguntar, isso é verdade? As pessoas perguntam, isso me agrada? Isso confirma o que eu penso? A verdade virou uma opinião com likes. E nesse cenário, qualquer dúvida vira uma ameaça. Questionar vira ofensa e pensar é uma subversão. Mas como diria Foucault, talvez o maior gesto de liberdade hoje seja aprender a desconfiar, até daquilo que parece mais verdadeiro. Diante de tudo isso, podemos perguntar, então nada é verdade? Tudo é manipulação? Tudo é relativo? Não, não é isso que Foucault, pelo menos, está dizendo. Ele não é um negacionista, não é um nihilista que acha que tudo é uma invenção ou uma mentira. O que ele propõe é algo mais sutil do que isso, e talvez mais difícil de aceitar. A verdade existe sim, mas ela não está separada das condições históricas, políticas e sociais que permitiram que ela fosse reconhecida como verdade. Ela não está num plano neutro, flutuando acima da realidade. Ela está dentro da realidade, misturada aos interesses, ao contexto, às estruturas de poder que a sustentam. É como se Foucault dissesse, não se trata de desistir da verdade, mas desconfiar da pureza dela. Porque toda verdade carrega uma genealogia, uma origem, uma trajetória e cicatrizes. E o pensamento crítico começa aí,
Não quando você rejeita a verdade, mas quando se pergunta: quem disse isso? Com que autoridade? Com que interesse? Quem se beneficia quando essa ideia é aceita como verdade? Esse tipo de pergunta não te torna cínico, mas pode te tornar mais lúcido. Porque, ao contrário do que se pensa, a dúvida não é inimiga da verdade. A dúvida é o que impede a verdade de se transformar em dogma. Foucault não quer que você acredite em tudo e nem que desacredite em tudo também. Ele quer que você reaprenda a olhar as coisas. Que você entenda que as verdades mais poderosas não são impostas pela força, mas pela repetição. Não te mandam obedecer. Te fazem sentir que não há outra escolha. E nesse jogo, pensar por conta própria pode ser o ato mais revolucionário que existe. Saber que a verdade é construída pode parecer paralisante, mas na verdade é o contrário. É libertador. Porque enquanto você acredita que as verdades são absolutas, você vive à mercê delas. Reage, repete, consome, defende, sem saber de onde elas vieram ou por que te convenceram disso. Mas quando você entende que há sempre um jogo por trás do discurso, você ganha a chance de jogar conscientemente. Você começa a observar, começa a se perguntar: por que é que esse assunto está em todo lugar agora? Quem tem o poder de repetir essa ideia até que ela pareça óbvia? Por que certas vozes são ouvidas e outras são apagadas? Essa postura não transforma você num desconfiado crônico. Transforma você em alguém mais livre, porque você deixa de ser apenas um receptor de verdades e começa a ser alguém que escolhe em que acreditar e com base em quê. Isso não é nada fácil. Pensar cansa. Duvidar exige energia. Às vezes é mais confortável simplesmente aceitar. Mas, como dizia o próprio Foucault, a liberdade não está em acreditar em tudo. Está em ter coragem de olhar para o que sustenta as crenças. E isso vale para tudo. Para o que você vê nas redes sociais. Para as certezas que te ensinaram na infância. Para as narrativas que você mesmo repete sem perceber. Viver com essa consciência é viver com um radar ligado. Não para desmontar o mundo, mas para caminhar por ele com mais lucidez. E talvez esse seja o verdadeiro antídoto para os tempos de pós-verdade. Um olhar que não aceita respostas prontas, mas também não foge das perguntas difíceis. A verdade não é um objeto sagrado esperando ser desenterrado. Ela é mais como uma tapeçaria, tecida com vozes, interesses, silêncios e forças que a gente nem sempre percebe. Michel Foucault não queria destruir a ideia de verdade. Ele queria que a gente parasse de tratá-la como algo imune, intocável. Porque toda verdade, por mais nobre que pareça, carrega em si a marca do poder que a sustenta. E saber disso não nos condena a um relativismo, mas nos convida a uma responsabilidade de não repetir o que ouvimos só porque todo mundo diz que é assim. No fundo, o que Foucault propõe é um tipo de liberdade. A liberdade de pensar, mesmo quando o mundo todo parece ter certeza. Se essa ideia te inquietou, te provocou ou deu vontade de olhar o mundo com outros olhos, compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja cansado de certezas absolutas. Aqui no Entropia Zen, a gente não vende verdades prontas. A gente deixa perguntas, porque às vezes a dúvida é o único lugar honesto para se estar. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo.